Olá, bem-vindos! Há uns dias atrás, um rapaz chamado Manuel contactou-me porque ele está muito interessado no tema sobre a mudança de vida e então ele está a fazer algumas perguntas a algumas pessoas e perguntou-me qual é que tinha sido o meu maior obstáculo na minha mudança de vida e quais as fases pelas quais eu tinha passado durante esse processo. Então é sobre isso que eu vou falar este vídeo. Então, quando me perguntam sobre a minha mudança de vida, a maior mudança de vida que eu tive até agora, eu associo sempre à mudança de vida de quem vê de fora é mais profissional, no sentido de ter escolhido sair do emprego onde eu já estava há 10 anos. Então quem vê de fora é uma mudança de vida mais profissional, por me ter despedido e ter mudado o que eu fazia, mas na verdade foi sobretudo uma mudança completamente pessoal e de querer mudar o meu estilo de vida. Então primeiro, o maior obstáculo que eu senti foi sobretudo pensar que estava a perder um emprego certo. Embora certo sempre com aspas, porque nada é certo nesta vida, não é? O que é certo é que tudo é incerto, mas de qualquer das maneiras o facto de estar lá já há 10 anos, o facto de era uma EPSS, portanto, e eu gostava de estar lá, portanto era sempre muito bem tratada, e portanto sentia que o que eu tinha a perder era imenso, não só a nível de segurança financeira, mas também de segurança emocional. E quando nós temos mais coisas, quando nós sentimos que temos mais, é mais difícil perder. E quando nós temos muito menos, é muito mais fácil conseguirmos às vezes até evoluir. No fundo, a quantidade de coisas que vamos tendo também nos aumentam muitas vezes a sensação do tamanho da perda também. E eu senti muito isso. Acho que foi o grande obstáculo, é o que é que eu tenho a perder por uma coisa que naquele momento era completamente desconhecida para mim. Portanto, naquele momento o que eu sentia era que não estava feliz, senti desde cedo que tive a sorte e o privilégio de conseguir ter uma vida que muita gente, muitos jovens da minha idade queriam ter naquela altura e que ainda não tinham conseguido atingir. E quando eu digo isto, é um emprego estável, estar efetivo, ter podido comprar uma casa, embora a pagar ao banco, mas comprar uma casa que foi uma casa que eu comprei de coração e que andei a escolher, e foi uma casa mesmo onde eu pensava passar o resto da minha vida, portanto tudo numa visão muito tradicional a esse respeito. Ok, então eu comecei a pensar, bem, eu já tenho a casa, tenho o carro, tenho um emprego na minha área, exatamente na minha área, onde eu quero evoluir, onde eu quero estar, pessoas que me tratam bem, eu sinto-me bem. E comecei a pensar, bem, mas então o que é que vem a seguir? Falta ali mais qualquer coisa, não é? Comecei a pensar, o que é que normalmente vem a seguir, assim, naquelas vidas felizes que nós imaginamos, como é que é o nosso percurso, não é? Enquanto criança, adulto, velhinho, o que é que vem a seguir? Os filhos. Mas eu pensava assim, bem, eu não tenho interesse neste momento em ter filhos, eventualmente mais tarde poderá ser ou não, nem sequer teria a certeza, mas naquele momento decididamente não queria ter filhos. E então comecei a pensar, bem, então o que é que eu agora posso fazer também mais? Sentia um certo bichinho ali, qualquer coisa, mas pronto. Entretanto, tive férias pela primeira vez durante um mês inteiro, assim de férias, assim logo, e eu sentia que queria fazer mais qualquer coisa das minhas férias do que ser férias normais. E já estava nesse mês e queria fazer mais qualquer coisa, e falei com uma prima minha que ela tinha feito um voluntariado fora também, ligado à comunidade europeia, que era financiado, e ela disse, olha, porquê que não fazes uma coisa assim? Eu também fiz e não sei o quê, foi muito fixe e tal. E eu comecei a pesquisar aquilo na internet. Opa, e menos de 12 horas depois eu estava em Fuerteventura, uma ilha em Espanha. Estava em Fuerteventura a apanhar lixo do chão e dos barrancos das lixeiras e das praias num projeto ambiental. E eu era a única portuguesa, nós éramos 15 ou 16 voluntários, e aquela experiência não é que tenha sido nada de especial, assim, mas mudou completamente a minha vida, porque eu conheci pessoas todas, cada uma de partes do mundo diferentes. Eu era a única portuguesa e eu lembro-me até de sonhar já em espanhol, porque falávamos muito em espanhol e em inglês. E essa experiência mudou a minha vida. E porquê? Porque eu comecei a perceber que havia muito mais mundo do que aquilo que eu conhecia. Claro que eu já tinha viajado outras vezes, mas daquela vez eu viajei sozinha. Estive com pessoas com formas de estar muito diferentes daquelas que eu estava habituada.
E portanto comecei a perceber, bem, realmente há outros estilos de vida, há outras formas de se viver, não é só aquela que eu imaginei, que é aquela que nós estamos tão tradicionalmente habituados, não é? E comecei a pensar, bem, eu se calhar era feliz a viver de outras formas também, se calhar gostava de experimentar outras maneiras de estar, se calhar não me identifico tanto com esta forma como estou, mas se calhar gostava de experimentar outras e ver em qual encaixo melhor. E pronto, isto iniciou-se aqui um grande processo, uma grande jornada de desenvolvimento pessoal. E pronto, inicialmente foi uma fase muito exploratória de começar a querer cada vez mais descobrir mais estes mundos, estas formas diferentes de se viver. Andei em muitos voluntariados, em muitos projetos, cheguei a andar em 3 projetos ao mesmo tempo, locais, portanto no sítio onde eu vivia durante o ano, não é? Porque trabalhava e portanto estava presa ao Porto de alguma forma, nesse sentido. Portanto comecei também a fazer voluntariado, a descobrir outras formas, outras pessoas, estive associada ao Couchsurfing, conheci pessoas também de outro mundo que vinham até ao Porto e que também traziam as suas próprias vidas e os seus próprios mundos. É uma linda forma de se viajar, é conhecer pessoas que estão a viajar, nós não temos que estar sempre a viajar. E comecei a perceber cada vez mais que epá, isto também dá para se viver assim, também dá para se viver assado, há pessoas que vivem assim, há pessoas que vivem assado. E isso começou a crescer cada vez mais, até que foi crescendo tanto ao longo de vários anos, porque isto foi um processo que levou 4 ou 5 anos, não foi um processo que me lembrei e vou-me despedir, isto foi um processo que durou vários anos e principalmente de autodescoberta, e comecei a perceber que se calhar era possível, se calhar é mesmo possível haver outras formas de se estar, outras formas de se viver. E de tal forma que, passado algum tempo, com o decorrer do tempo e as experiências que fui tendo, eu estava sempre à espera da próxima viagem que eu ia fazer e da próxima experiência. E chegou um ponto em que eu comecei realmente a sentir-me muito ansiosa e infeliz com a vida que estava a ter, porque queria mais, queria explorar mais. E chega a um ponto em que para explorar mais eu já não posso estar presa ao mesmo sítio, ou não posso fazer sempre a mesma coisa todo o dia porque não tenho tempo para conseguir fazer mais. Já a partir do momento em que para fazer mais nós temos que largar aquilo que temos, não é? E comecei a chegar a esse ponto, e quando comecei a chegar a esse ponto comecei a sentir muita ansiedade e a sentir que podia haver algo de errado comigo, principalmente porque eu pensava à minha volta e porque muitas vezes falava disto com outras pessoas, desta minha insatisfação. E as pessoas diziam, não sei qual é que é o teu problema, o teu problema é teres tudo aquilo que os outros não têm, que é toda esta situação que eu falava. E comecei-me a sentir muito culpada, por mim também, antes de tudo, por sentir que não estava a valorizar aquilo que eu tinha, que era tão importante para as outras pessoas, mas que de facto para mim não tinha assim tanta importância. Eu queria explorar outras coisas e as minhas prioridades eram outras, mas houve durante um período muito grande em que eu não aceitei essa minha necessidade, não aceitava a forma como eu sentia as coisas e como eu estava e como eu queria evoluir, porque eu achava que tinha que haver algo muito errado comigo pelo facto de eu não estar feliz com uma vida que toda a gente queria ter. Então eu achava que tinha a vida perfeita, só me faltava arranjar uma forma mágica de eu conseguir encaixar nessa vida perfeita. Então eu comecei a pensar, bem, então eu tenho que explorar um bocadinho mais o que é que eu gostava de fazer, porque se eu quero sair desta vida que eu tenho e deste emprego, o que é que eu posso fazer, o que é que eu sou boa, o que é que eu gosto. E depois começamos a entrar num nível de quem sou eu, para onde é que eu quero ir, não é? Começamos a entrar num nível de profundidade que já nos deixa bastante desconfortáveis. E uma das coisas que eu fiz psicanálise durante vários anos e que acho que me ajudaram muito a aprofundar estas questões mais pessoais e também a desenvolverem o meu gosto pelo desenvolvimento pessoal também, claro. Então esta fase de teste, que eu chamo-lhe um bocado de teste, porque foi muito através das experiências de voluntariado que eu me fui descobrindo e fui descobrindo também as minhas competências, o que é que eu gostava de fazer e o que é que eu era boa a fazer, porque eu acho que nós realmente precisamos de experimentar muito, porque não são coisas que nós imaginemos. Claro que também ajuda a imaginação, dentro daquilo que nós gostamos e somos bons e conseguimos imaginar, extrapolar, mas é efetivamente a fazer que nós experimentamos e que nós vemos. Então eu acho que esta combinação foi muito importante para a minha mudança de vida, esta combinação entre ter experiências, teste no fundo, testar, explorar, experienciar o mundo, através, no meu caso, foi muito as experiências de voluntariado,
com o momento que eu tinha de consulta, no fundo, o momento em que eu integrava todas essas experiências e ia tentando pegar nelas e transformando-as em algo que me desse respostas. E acho que foi esta combinação que me funcionou muito e que eu acredito sinceramente que é, para mim, a combinação perfeita para a evolução. Houve então depois um momento em que eu comecei a sentir isto é um processo de vários anos e que as experiências são transversais, assim como todo este processo de integração, mas começou a chegar um momento em que eu sentia que já tinha uma direção, eu já tinha alguma noção de como é que eu queria estar, daquilo que eu tinha experimentado. Eu sabia melhor o que é que eu não queria do que o que eu queria, mas de qualquer das maneiras eu já tinha uma melhor noção da direção, e foi aí que começou a entrar o grande entrave, que é a questão associada à questão financeira, não é? Que é como é que eu me vou sustentar e como é que se eu vou sair deste emprego eu tenho que arranjar um outro emprego, não é? E como é que eu me vou sustentar ao longo desse processo, porque pode não correr bem, pode, não é? Ainda para mais ser uma altura em que estávamos também já pós-crise e que ainda estávamos um bocado também a apanhar ainda com a crise. E eu pensava, bem, isto é uma loucura, isto é uma completa loucura, ainda para mais porque eu não estou verdadeiramente mal. Por isso comecei a perceber que tinha de facto essa direção, mas os meus gostos e os meus interesses são muito pela área da social, pela área da sustentabilidade, da ecologia, e eu sentia de alguma forma que também não queria um emprego convencional, porque se fosse para um emprego convencional, ou seja, o meu problema não estava com a minha área em si, nem estava com a instituição onde eu estava a trabalhar, estava mais tinha mais a ver com um modelo convencional com o qual eu não me identificava, e eu queria viver e estar e trabalhar de uma outra forma, e isso era uma questão muito mais complexa de se resolver. E foi aí que eu comecei a temer pela minha sustentabilidade financeira, porque se eu queria viver num mundo um bocadinho diferente, é um mundo do qual eu vinha perceber onde não existe muito dinheiro, não é? Então o que eu comecei a fazer foi comecei a fazer vários planos A, B e C, tinha 3 planos diferentes, portanto tinha planos eu falava com muitas pessoas que andavam a viajar e andava a tentar perceber como é que elas se sustentavam, então comecei a fazer vários cenários, o cenário em que tudo corre melhor, o cenário que pode não correr tão bem, e em último lugar, se eu precisar de ganhar dinheiro, onde é que eu posso ganhar dinheiro rápido e que já tenho skills, competências para o fazer. E tinha assim, depois a minha cozinha estava cheia de papéis com estes planos todos e com estas ideias todas, e no fundo esta visualização toda foi-me ajudando realmente a caminhar nessa direção, sempre a caminhar, até que chegou um ponto em que eu senti, ok, eu já atravessei mais de metade da ponte, neste momento é um sofrimento enorme, porque eu já não consigo voltar para trás e ser feliz. Depois de tudo aquilo que eu investi, que eu aprendi ao longo deste processo, eu já não consigo voltar para trás e ser feliz, isso é completamente impossível. Eu vou ter que continuar esta caminhada, mas está tudo completamente escuro à frente, é uma floresta enorme e eu não faço ideia nenhuma do que é que eu vou encontrar depois de atravessar a ponte. E era um medo enorme, e durante muito tempo também foi transversal sempre esta questão da aceitação, de primeiro conseguir aceitar para mim que eu tinha o direito de poder fazer uma vida diferente, se eu assim sentia essa vontade, de eu aceitar, primeiro antes de tudo, e também conseguir que a minha família me apoiasse e que também aceitasse, porque nos primeiros anos não aceitava, como é óbvio, diziam-me que as coisas normais, não é? Que pronto, que isso vai passar e não sei o quê, mas depois passavam uns anos e eu continuava a sentir-me mal e que sentia-me cada vez pior, porque mexia-me à procura de outras coisas e comecei a perceber, é mesmo possível. E então, isso acho que foi das coisas que mais me custou, o processo de aceitação. Até que passados vários anos, chegou um momento em que eu recebi a benção dos meus pais, foi um momento muito forte, muito bonito, em que eles, pronto, eu senti perfeitamente que eles queriam era que eu fosse feliz, e que portanto se realmente, eu acho que eles acabaram por ficar convencidos, até porque eu integrei-os muito neste processo. Muitas das visitas que eu fiz e dos voluntariados, eles acompanharam-me não durante o voluntariado,
mas acompanharam-me a conhecer as instituições quando íamos, porque eu não só fazia voluntariado nas férias, mas também fazia visita a projetos e a pessoas que eram inspiradoras para mim ao longo do ano ou nos fins de semana. E eram visitas que muitas vezes eu fazia com a minha família, portanto os meus pais começaram a conhecer as pessoas com quem eu me identificava mais e com quem eu queria aprender mais, e começaram também a ficar mais convencidos, e chegou um momento em que eu senti nitidamente que tinha a benção deles, e isso foi um momento para mim muito importante. E foi importante principalmente por causa desta questão do entrave financeiro, isto porque nós temos muitas vezes a ideia de que se não fosse o dinheiro ou se não fosse um entrave qualquer, há sempre algum entrave que é o nosso que faz ali o bode expiatório, não é? E no meu caso, o meu bode expiatório era a questão financeira, era o medo, eu vou dormir debaixo da ponte porque depois eu nunca mais vou conseguir encontrar emprego e não sei o quê. E era o meu bode expiatório. E quando eu sentia a benção dos meus pais, eu sentia, ok, de alguma forma estou protegida, eu não vou ficar a dormir na rua se as coisas correrem mesmo muito mal, o plano A, B e C, e eu não conseguir nada, e eu não vou ficar no meio da rua, os meus pais não me vão para fora. E eu só pensava, ok, então, eu agora vou mesmo ter que andar para a frente, porque depois de me terem tirado o meu bode expiatório, que lata é que eu vou ter de olhar para o espelho e dizer que eu não fiz isto? Como é que eu vou olhar para mim o resto da minha vida? Então aí iniciou-se outra jornada, que foi muito mais curta, foi a mais curta de todas, não é? Que foi, ok, isto vai mesmo ter que acontecer, isto é uma questão de tempo, mas isto já aconteceu na minha cabeça, já aconteceu. E pronto, e passado 2 ou 3 meses a minha mãe faleceu, porque ela tinha uma doença crónica, e acho que muito deste meu processo e de sentir que queria viver mais a vida e que queria esta urgência da vida, eu sentia sempre muito que a minha mãe durante 10 anos teve uma doença crónica, e ao final de mais ou menos 2 anos os médicos descobriram o que é que ela tinha, finalmente, e pronto, era muito grave, e deram-lhe um prazo de validade muito curto, ao qual a minha mãe ultrapassou largamente através de terapias alternativas, e acho que o meu processo também foi muito influenciado por isso, por essa experiência, por sentir que realmente a vida é curta e que nós temos direito de a viver como a quisermos, não é? E que isso deve ser um direito de toda a gente. E eu comecei também a fazer esse processo em mim também, de que eu também tenho esse direito, também tenho direito de procurar e de conseguir. E quando a minha mãe faleceu, é por isso que eu também associo muito esta mudança de vida a este momento todo de me despedir e da minha mãe ter falecido, exatamente porque eu juntei as duas coisas na mesma altura. Quando a minha mãe faleceu, para mim foi completamente claro. Engraçado como eu estive à volta de 4 ou 5 anos, a sentir esta insatisfação, ou a sentir... Inicialmente não era uma insatisfação muito forte, era só um questionamento, mas que foi crescendo. E passei este tempo a sentir isto, mas sempre com muito receio, com muito medo, a pensar que se calhar era só uma coisa da minha cabeça, que se calhar era eu que não estava a bater muito bem e tal. Mas depois, com o tempo, fui percebendo, e quando a minha mãe faleceu, eu percebi, estava completamente claro para mim que o meu lugar não era ali. E portanto, para além disso, enquanto a minha mãe esteve doente, fazia todo sentido eu estar no posto, estar fixa lá, mas eu sempre tive umas asinhas de borboleta e eu queria voar. E a partir do momento em que a minha mãe faleceu, eu sentia mesmo que o meu chamamento era outro e era estar noutros lugares. Eu também fiz voluntariado também em África e fiz também noutros países, e na América Latina, e portanto eu sentia também que era muito esta questão social que me chamava e muito internacional, que depois entretanto acabou por mudar o percurso, acabou por ser também diferente. Mas senti muito essa questão da certeza completa, e acredito que nestas mudanças de vida há um momento em que realmente nós sentimos aquela plena confiança, e com isso eu aprendi agora, porque acho que ao longo da vida, quem tem uma mudança de vida, ou quem sente essa necessidade, eu acho que vai sentir muito mais vezes ao longo da sua vida, porque a diferença está na forma como nós lidamos com aquelas agulhinhas que saltam cá dentro. Eu acho que toda a gente tem estas agulhinhas, este questionamento, esta coisa de que quer algo diferente ou que questiona. Acho que toda a gente tem, umas mais que outras, mas acho que toda a gente tem
questão é como é que nós lidamos com isso, porque uns lidam com a ansiedade e precisam de fazer uma coisa diferente e de mudar a realidade, outros se calhar conseguem que aquilo faça, que haja uma gestão ali com a vida que elas têm e funciona. E eu sempre pensei, se funcionasse comigo era muito melhor, porque era muito mais fácil, porque eu conseguia integrar isso na vida que eu já tinha. Mas não, no meu caso precisei mesmo de mudar a minha realidade externa para poder crescer ainda mais internamente. E pronto, e foi esta a minha experiência na minha mudança de vida, pessoal e profissional. Eu espero que tenha ajudado, que ajude o Manuel na sua pesquisa sobre mudança de vida e espero também que ajude quem possa estar a ouvir. E se vocês também tiverem feito alguma mudança de vida, também partilhem as vossas fases também, quer para o Manuel, quer para mim. Também acho super interessante este tema da mudança de vida, é um tema que me apaixona imenso. E até porque com certeza mais mudanças de vida virão nas nossas vidas, por isso é bom aprendermos uns com os outros como é que uns e outros fazem, para nós também da próxima vez lidarmos de uma nova forma. Beijinhos e até à próxima história.